A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana uma proposta que cria o Código de Defesa do Contribuinte. Essa proposta deve equilibrar a relação entre o fisco e os pagadores de impostos. O projeto ainda incentiva o bom pagador com a redução de multas. O texto ainda será analisado pelo Senado. Vamos conversar agora com o autor do projeto, o deputado federal Felipe Rigoni. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. E eu começo já perguntando, essa é uma forma de sistematizar os direitos e deveres do contribuinte perante as fazendas públicas? Bom dia a todos, bom dia aos espectadores da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês. E é exatamente isso, né? A gente está sistematizando, concretizando num processo legal e administrativo os direitos e os deveres do pagador de imposto. Porque eu não gosto muito dessa palavra contribuinte, viu? Eu acho que contribuinte escolhe, a gente não escolhe, a gente tem que pagar imposto obrigatoriamente, então é pagador de imposto que eu vou te chamar. E veja, o que a gente faz, assim, sendo mais concreto, né? A gente coloca que em qualquer atuação, em qualquer fiscalização que a Receita Estadual, Federal, o Fisco Municipal tiver que fazer, eles vão ter que seguir um processo muito bem estabelecido. Vai ter que informar previamente, vai ter que analisar a defesa prévia do contribuinte, do pagador de imposto, vai ter que dar chance para o contraditório, para a ampla defesa, para ninguém ser pego de surpresa. Então, o grande benefício desse código é que, a partir dele, ninguém vai ser pego de surpresa com algum tipo de fiscalização. Tudo vai ter tempo, tudo vai ter chance para contraditar, chance para se defender, e o bom pagador de imposto, especialmente, vai ter uma vida muito mais tranquila. Pois é, agora, deputado, em relação a esse destaque trazido pela Elisângela, em relação a esse desconto progressivo sobre as multas, além de juros de mora, tem o objetivo, claro, de incentivar o contribuinte a quitar de maneira voluntária. Caso essa proposta passe pelo Senado Federal, como isso ocorreria na prática? Na prática, querido, é o seguinte, imagina que você foi autuado pela Receita e foi comprovado que você errou na hora de pagar os seus impostos. Isso acontece, o imposto é tão complicado que todo mundo erra, né? Então, você errou e você vai ter que pagar um valor a mais, lá supor, R$5.000. Aí, ao invés de ficar cobrando o juro de mora, a multa, etc., o que nós vamos fazer? Se você é um bom pagador de imposto, comprovadamente, você vai ter desconto nesse juro, nessa multa. Ou seja, você começa com 20% de desconto e, se você é progressivamente um bom pagador de imposto, cada vez mais você vai ter descontos nessas multas, se você, por alguma razão, errar no seu pagamento. Porque o que acontece? Muita gente fala assim, poxa, eu sempre paguei tudo direitinho e estou tomando a mesma penalização que o cara que é um sonegador contumaz de imposto, que todo mundo sabe. Isso, de fato, é um absurdo. Então, a gente coloca, o bom pagador de imposto vai ter desconto, vai ter um processo mais acelerado, e o mau pagador de imposto, o fraudador, o sonegador, o devedor contumaz, ele vai ter multas, inclusive, majoradas, a depender da gravidade do que ele fez. Então, a gente está realmente separando aqui o joio do trigo. Zé Maria Trindade, sua pergunta. Pois é, muito bom dia, deputado. Olha, nós já conversamos muito sobre esse projeto, uma boa ideia, já que a reforma tributária não sai, pelo menos vamos respeitar o pagador de impostos, né, que não é exatamente o contribuinte. Deputado, uma vez conversando com o Delfim Neto, que é um grande frasista, ele era deputado na época, né, ele dizia que o pai dele falava, olha, meu filho, você não vai ficar livre de impostos. Só depois da morte que você vai parar de pagar impostos. E aí ele se pegou indo pagar IPTU do túmulo do pai dele. Ele descobriu que nem depois da morte nós ficamos livres de impostos. Quer dizer, você paga IPTU do túmulo, para você ter uma ideia, né? É verdade. É um tipo de imposto. Mas todas as economias, as mais liberais do mundo, têm que pagar imposto. O que é preciso é racionalizar. Exatamente essa é a ideia da legislação. E o senhor tocou num ponto muito importante. Quando se fala em imposto, todo mundo pensa nas grandes empresas, mas não, é um imposto de renda, que eu nem considero renda também, de salários, é o imposto de salários, né? E isso está constantemente sendo desrespeitado. O que precisa mudar para dar um pouco mais de respeito e atenção ao pagador de impostos ali do salário?
Exato. Então, o que a gente fez aqui no projeto, Zé Maria, isso é muito importante. Ele é para o pagador de imposto, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Vale muito para os empresários, com certeza, mas vale para nós, pessoas comuns, que pagamos imposto de renda, pagamos imposto sobre o nosso salário, etc. E volta e meia, existem erros, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Quando você deve à Receita alguma coisa, ela corrige a sua dívida pela taxa Selic, que hoje está em 13,65%. Mas quando a Receita te deve, eles estavam corrigindo pela poupança, que está 4 e pouco, 5%. Então a diferença é muito grande, você perde dinheiro, né? Agora o quê? Vai ser tudo pela taxa Selic. Então quando a Receita te dever, também vai ser corrigido pela taxa Selic. Então se a Receita te deve lá R$1.000 e poucos, porque cobrou seu imposto de renda errado, porque cobrou um imposto do seu salário enganado, ela vai corrigir essa dívida dela também pela taxa Selic. Isso é um dos exemplos. Uma outra coisa, você falou do IPTU do TUM. Hoje, o que acontece no Brasil, que é um negócio absurdo, assim, especialmente prefeituras, têm criado taxas à torta e à direita para arrecadar. Porque prefeitura não pode criar imposto, mas pode criar taxa. Só que taxa, juridicamente falando, é um valor que você cobra para financiar uma atividade de fiscalização do poder público. Ela não tem o objetivo de arrecadar. Então, o que a gente coloca aqui? Uma regra agora. Toda vez que for criada uma taxa, primeiro, tem que ter uma justificativa muito clara para qual é o serviço que ela está financiando. E o valor dessa taxa tem que ser exatamente na proporção do custo daquele serviço. Porque senão você tem prefeitura no Brasil criando taxa de tudo que é tipo de coisa, simplesmente para arrecadar. Isso tudo vai acabar. Então, nós estamos dando muito mais respeito ao contribuinte, ao pagador de imposto, como você muito bem disse. Isso vai dar uma estabilidade muito maior. Um outro exemplo que eu gosto de dar é assim, você tem uma microempresa, vamos supor que você deve R$3.000 para a Receita Estadual do seu estado. Eu já vi isso acontecendo aqui no Espírito Santo, inclusive. Aí eles vão lá e falam assim, você deve R$3.000, você tem que pagar em 12 horas, se você não pagar em 12 horas, a sua inscrição estadual, que é basicamente CNPJ no estado, está cancelada, está suspensa. Mas se ela não tem mais inscrição estadual, não tem empresa, não tem como ela pagar, né? Eles proíbem isso. Agora não vai poder mais fazer o cancelamento da inscrição estadual sem um julgamento colegiado. Então agora tudo vai passar pela ampla defesa, pelo contraditório. Então, o que nós estamos dando aqui é muito mais paz, né, para o pagador de imposto brasileiro.